Olá pessoal, vamos agora para a sétima aula de medidas elétricas, tá? Medição de potência, watímetro eletrodinâmico, medição de impedância. Nós vamos verificar nesse módulo, né, medição de potência, watímetro eletrodinâmico, medição de impedância. Bom, para o nosso pesquisa de hoje, nós temos aqui um medidor, né, de potência, tá? Com várias grandezas de potências, né? RMS e tal. E aí, né, para as medições acima, aplique a fórmula e determine a potência, né, real desse circuito aí. Ok? Então, eu deixo a fórmulazinha aqui para vocês verificarem qual dessas medições que se encaixa na fórmula e aplicar e verificar qual a potência que tem. Ok? Bom, medição de potência, né? Então, nós temos aqui instrumentos eletrodinâmicos, né, utilizados para medição de potência, né? Nós temos um resistor ligado antes da bobina de tensão. E aí nessa bobina de tensão, neste caso, a ligação deve ser feita de tal forma que a bobina de corrente e tensão em uma de suas extremidades estejam ligados ao mesmo ponto P, que é para gerar o ponto de de estrela que a gente vai conseguir visualizar mais na frente. Então, olha só, no caso do monofásico, né, nós temos aqui o ponto P, né, que é o ponto. Aqui nós temos a carga, né? Aí nós temos aqui o ponto de fase da entrada da bobina, né? E o ponto de neutro aqui com o resistor. Então, nós temos aqui a bobina de corrente, né? E a bobina de tensão. Tá? Então, a bobina de tensão e corrente, né, está ligada aqui no mesmo ponto P. Tá? No mesmo ponto. Então, estejam ligados aí em paralelo aqui, né? Aí a ligação do watímetro, né, é monofásico, né? Então, a gente tem aqui a fase. No caso, esse aqui, né, de duas fases, né, bifásico. Nós temos o ponto 1, que é a entrada de carga, né? Aqui nós temos a carga. Ponto 1, entrada de carga, né? Ele vai passar e sair no ponto 3, né? Aqui como se fosse a entrada e aqui a saída para carga. Nós temos aqui o ponto 2, que é a alimentação de tensão, né? Da bobina de tensão. Aqui nós temos a bobina de corrente, ok? E aqui na saída a gente pega outra fase para alimentar a bobina de tensão aqui, que seria a fase C no caso, e aqui a fase A ligada. Então essas seriam os terminal 1, 2, 3 e 5 para o medidor de potência monofásica, né? É o que nós temos aí residencialmente os analógicos. Então nós temos aqui agora para medição de potência por fase, né? Então, nós temos aqui um medidor instalado na fase A, né? A mesma situação, ele entra aqui na bobina de resistência, aqui eu tenho aqui a de tensão aqui conectado, vai para a carga. Então, essa carga aqui na fase A, eu botei um medidor apenas uma fase. Esse aqui pode ser, por exemplo, motor elétrico, né? Está ligado em estrela, né? Está ligado na configuração estrela. Esse ponto estrela aqui é o ponto que está alimentando aqui a outra extremidade da bobina de tensão, ok? Como se fosse esse ponto aqui, ok? Para cargas, né? No caso de cargas desequilibradas nas diversas fases, tá? A medição de carga é feita por meio de três fases, né? Então, nós temos aqui uma ligação estrela, né? Se você observar, nós temos aqui a fase A, um medidor na fase A, né? Aí vai para a carga, um medidor na fase B vai para a carga, né? Se acompanhar aqui o medidor na fase A, aí passa diretamente para a carga, coloca seu medidor na fase B, e vai para a carga e nós temos a fase C, entra no medidor e sai para a carga, né? Então,
assim fica um pouco, parece ficar um pouco confuso, mas se você for observar, nós temos aqui uma ligação em estrela, né? Em que nós temos aqui, eu vou chamar de WA, aqui eu vou chamar de WB, e aqui eu vou chamar de WC. Ok? Então nós temos esse medidor onde o neutro, né, o ponto neutro aqui, que é esse ponto aqui é um neutro, certo? Neutro comum aqui para o ponto de tensão, né? Certo? Então, para a bobina de tensão, nós temos aqui esse ponto neutro. Ok? Que é exatamente esse ponto do lado aqui, ó, da entrada de cada, na extremidade de cada bobina, certo? E o outro ponto da extremidade é exatamente a fase, no caso aqui a fase A, a fase B e a fase C. E a fase C. E o outro ponto é se fosse o neutro do sistema, né? O neutro aqui do sistema aqui, que é o nosso neutro aqui do sistema. Ok? E aqui nós temos a carga ligada. Então, independentemente do desequilíbrio dessas fases, a gente vai ter uma medição aí de todas as fases. Medição de potência em todas as fases. No caso de um medidor com 4 condutores, né? Medidor com 4 condutores. A situação é a mesma, né? A situação é a mesma. A gente tem uma ligação aqui, no caso da fase, né? Fase A, fase B, fase V, tá? Só que aqui o neutro já existe, então não precisa fazer o fechamento. O neutro já está lá disponível. Então o neutro, né? Ele é instalado aqui nos pontos, entra no ponto 10, né? E sai no ponto 11, né? Para carga. Então nós temos aqui cargas, trifásicas, né? E cargas monofásicas para esse circuito. Então nós temos aí essas configurações. Pode ligar fase neutro, fase, né? Ou ligação trifásica. E o neutro aqui está comum aqui nas bobinas de tensão, tá? E as correntes passando aí normalmente aí por cada fase. Então, aí a configuração do medidor trifásico em seus pontos, né? 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10 e 11. Ok? Bom, e aí como que funciona, né? Nós temos aqui a bobina de tensão, né? Isso que já visualmente, né? A bobina de tensão, a entrada aqui de fonte, né? E a carga, conectada à carga, tá? Então nós temos aqui a bobina de tensão aqui, em que nós temos a fase aqui e nós temos aqui do outro ponto o neutro, né? Fase aqui e neutro, né? O término da bobina aqui, ok? E aqui nós temos a bobina de corrente, né? Então nós temos aqui a corrente aqui, a entrada da bobina de corrente e a saída aqui da bobina de corrente para carga, né? Então nós temos aqui a bobina de corrente aqui. Ok, bobina de corrente. Então, mediante a bobina de tensão, gera uma impedância aqui aplicada a esse disco, tá? Esse disco vai girando no sentido, né, da carga, né, da fonte para a carga. Ele vai girando, né? Existe aqui comitantemente um contador, né? Um contador numérico, né? Que vai passando os números lá. 1, 2, 3, 4, né? Que vai dar o nosso aí quilowatt-hora, né? Quilowatt-hora. Ok? Uma curiosidade. Quando a gente vai fazer instalação
por placa solar, né, na configuração on-grid, em que nós temos uma fonte de tensão dentro da residência, tá? Então nós teremos aqui o medidor, nós teremos a fonte aqui da concessionária, né? Da concessionária aqui, e nós teríamos aqui uma fonte da placa solar, da solar. No medidor eletromecânico, se eu injeto uma corrente sentido contrário, esse medidor iria fazer uma inversão da sua polaridade e o disco iria inverter a sua polaridade se eu colocasse invertendo, injetando tensão aqui e colocasse a carga fosse do outro lado. Ele estaria rodando no sentido contrário. Portanto, para a medição solar, esse multimedidor não é adequado, porque no solar, geralmente durante o dia, você tem, se o sistema for bem projetado, você tem uma potência maior aqui desse lado, tá? E aí você acaba gerando uma potência para a rede, né? E aí à noite isso aqui funciona no sentido contrário. Então os medidores digitais, eles são mais adequados para fazer essa função, tá? Eles conseguem medir exatamente o que você vai o que vai no sentido carga, né, fonte, e o que vai sentido fonte carga, ele consegue registrar direitinho para poder fazer os cálculos da diferença, né, de potência na configuração on-grid. Só uma curiosidade para vocês entenderem. Bom, e aqui as ligações com o nosso amperímetro, né, alguns exemplos. Nós temos um amperímetro aqui para medir uma fase de um circuito de motor, né? Você aplica no dispositivo e aí ele vai dar medição aqui. No caso, esse aqui é um medidor analógico, né? A medição é feita por fase. Se você, por um acaso, coincidir de você pegar um cabo que ele é um cabo encapado, blindado, né? Que ele é um cabo único, né? E aqui saem as três fases aqui dentro dele. Você não pode colocar o amperímetro nesse ponto. Por quê? Quando você circula as três fases de uma vez, você tem correntes em sentidos contrários. Você tem correntes em sentido contrários. E aí, nesse ponto, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter uma medição zero de corrente, porque os campos eletromagnéticos aqui dentro vão se anular, ok? Então, eles vão se anular. Você deve pegar uma fase por vez para poder fazer esse tipo de medição. Se você pega num cabo, por exemplo, encapado, também vai dar zero a tua resistência, ok? Se for um circuito monofásico, também a mesma forma. Você pega uma fase, né? No caso aqui, fase. E você quer saber se é a mesma corrente do neutro, você mede depois também no neutro. Se medir os dois, nós vamos ter uma corrente, fluxo nesse sentido e um fluxo nesse sentido, e eles vão se anular e a medição vai dar zero. E aqui como é que funciona, né? Nós temos aqui o fluxo de corrente, né? Um TCzinho aqui, que é aquela garra, né? Aquela garra que fecha, que abre e fecha abre e fecha do multímetro, né? Ou do amperímetro. A corrente que está passando aqui dentro, né? Gera um fluxo eletromagnético aqui, captada por essa espira, né? E gera aqui uma corrente, né? Essa corrente gerar aqui no nosso galvanômetro, ele faz o reposicionamento do ponteiro, tá? Nós temos aqui uma força norte e sul, força contrária, tá? Que faz com que mantenha o ponteiro no zero. E aí, com essa corrente vai passando aqui, você tem uma força magnética aqui, eletromagnética aqui induzida nesse ímã, que faz com que o ponteiro se desloque mediante a intensidade da corrente que está passando aqui, ok? Bom, o instrumento deve ser utilizado como um mostrador na posição vertical, horizontal. Como que seria a posição ideal?
pelos que vocês já estudaram até agora. Valeu, bom estudo.